A gente começa agora entrevista aqui no nosso Band News Amazônia, primeira edição. Como falamos mais cedo, a gente tem manchetes de momento, reportagens da equipe Band News Difusora, da equipe Agência Senar e também entrevistas especiais. É a palavra de especialista para falar de assuntos que envolvem o nosso dia a dia também, a importância de questões como política, economia, e hoje o assunto é economia. Bom, você aí de casa, né, Diene, Paula, a gente sabe muito bem como é que funcionam essas questões de tarifas bancárias, por exemplo, né? Tem sempre ali no seu extratozinho um desconto que você bate o olho e fala, epa, o negócio é esse aqui, é um 40 reais ali, é um 30 continhos ali, e aí no mês, né, de mês em mês, quando chega no fim do ano, você nem sabe quanto que você gastou com isso. É a cesta, é a tarifa X, é a anuidade, afinal de contas... Vamos entender um pouco mais sobre isso? Até porque tem assunto importante para falar, porque em sessão do Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas foi colocado em votação o desconto irregular das tarifas bancárias das contas dos correntistas passíveis de indenização por danos morais ou não. Esse julgamento, porém, foi suspenso até a próxima sessão, que ocorrerá na semana que vem. Atualmente, para você ter ideia, há mais de 50 mil processos suspensos no Tribunal de Justiça do Amazonas, aguardando decisão dos desembargadores. Sobre isso, a gente vai conversar agora com o especialista em direito bancário, o Dr. Almir Albuquerque, que está aqui conosco novamente, gentilmente cedendo parte de seu tempo para ajudar os ouvintes a entender essa questão. Seja muito bem-vindo, Dr. Almir, novamente. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Paula, Tiene, é sempre uma satisfação poder estar aqui com vocês para esclarecer um tema de bastante relevância, que é do dia a dia da população amazonense, que está afetando hoje aí mais de 50 mil pessoas, né? Doutor Almir, tem muita gente revoltada com essa questão das tarifas e tudo mais e nem entende o que está acontecendo, o que é regular e o que é irregular. Afinal de contas, quais são os principais motivos da gente ter tantos processos, por exemplo, 50 mil processos suspensos lá no TEJAN em relação a essas irregularidades, né? Denúncias de irregularidades em descontos de tarifas bancárias. Acho que é importante a gente entender esse primeiro passo. Por que tem tanta gente recorrendo? O que é considerado a irregularidade nessas cobranças? É importante a gente ressaltar que, como você bem falou, é uma matéria que implica em muitas e muitas pessoas. E só existe hoje uma quantidade enorme de processos que ainda não estão tramitando, né, estão paralisados na justiça, porque há uma enorme quantidade de irregularidades acontecendo contra a população amazonense. Esses processos que estão paralisados lá para análise são por conta de descontos identificados pelos clientes, né, de um banco específico, em que não houve nenhuma contratação, nenhum contrato prévio, nenhuma autorização, e durante meses e, em muitos casos, durante anos, é descontado na conta bancária das pessoas, e sem elas se dar conta daquilo, porque, né, a gente sabe que é uma dificuldade, muitas pessoas têm dificuldade de acessar, manusear a tecnologia, principalmente o pessoal mais antigo, que acha que tudo que o banco faz é correto, é sério, né? Mas aí é o ponto que elas têm a informação de que isso precisa de uma contratação prévia. Então, no momento que eles identificam isso e recorrem, né, a um advogado especializado para tirar suas dúvidas, são cientizados que aquilo é errado se não houve uma contratação prévia. Então, a partir daí, as pessoas acionam o judiciário para buscar a reparação, ou seja, a devolução desses valores em dobro, e também a aplicação do dano moral pela quebra de confiança na relação contratual entre consumidor, né, e fornecedor, que é o banco, buscando a reparação disso. E é sobre esse tema que o Tribunal de Justiça do Amazonas se debruça para decidir se esse dano moral, por esse desconto ilegal, ele é presumido, ou seja, basta a constatação da ilegalidade para que seja ressarcido ao consumidor, né, os valores além do dano moral, ou precisa se averiguar a extensão desse dano, por quanto tempo que demorou, para poder se valorar um valor acima ou um valor mais abaixo. Então, essa é a temática que está em discussão, e enquanto não se decide, os processos ficam suspensos. E nós temos hoje uma quantidade enorme, para mais de 50 mil processos suspensos, na capital e no interior do Amazonas.
Doutor, a gente sempre tem informações de que alguns escritórios de advocacia prometem reduzir os juros a longo prazo de parcelamentos, tanto de carros como de imóveis, e eles alegam que esses juros podem ser considerados pela justiça abusivos e eles sugerem isso. Nós tivemos até um caso recentemente de uma empresa que prometeu isso e acabou ali sendo questionada pela polícia porque era contratada e não cumpria aquilo que prometia. Muito bem. Mas dentro desse contexto, é possível questionar um banco, uma instituição financeira sobre juros abusivos, mesmo você tendo assinado lá o contrato de parcelamento de um carro, do imóvel? É possível sim, Paula, mas é necessário ter alguns cuidados e analisar isso com bastante seriedade. Infelizmente, o que nós observamos no Amazonas e no Brasil como um todo são empresas oferecendo aquilo e prometendo, que é mais grave, prometendo aquilo que não pode cumprir. E nós já vimos, inclusive, o Tribunal de Justiça do Amazonas já se manifestou algumas ações contra essas empresas por parte de seus próprios clientes que sentiram enganados, lesionados por passar muito tempo. Muitos desses clientes tiveram seus carros apreendidos por terem a orientação de não pagar mais o banco, pagar a empresa, e o trabalho não ter sido feito, perderam seus veículos e ainda ficaram com a dívida dos bancos. É um trabalho muito sério a ser feito com isso aí, com relação a isso, com advogados profissionais especializados, porque, embora eu tenha assinado o contrato, é importante ressaltar que o consumidor, ela é a parte mais sensível, né, que precisa do amparo da sociedade e do judiciário nesse sentido. Então, muitos contratos são celebrados com taxas bem acima da média do mercado, e isso se mostra prejudicial ao consumidor. Além disso, há outros descontos, há outras taxas e tarifas incluídas dentro do financiamento. Isso não é abordado, isso não é esclarecido ao consumidor no momento da contratação. Por isso, há uma quantidade muito grande de pessoas questionando e conseguindo essa redução de parcelas por conta das ilegalidades praticadas no momento da contratação. Doutor Almir, como que o consumidor pode proteger os seus direitos? Como é que ele pode evitar essas cobranças indevidas, tanto nas tarifas bancárias, lá aquele desconto que a gente nem sempre sabe o que é, e quanto, né, em financiamentos? O primeiro, assim, o que eu digo sempre para todo mundo: confira regularmente seu extrato bancário, porque se você for olhar lá, por vez ou outra você vai encontrar descontos a qual você desconhece. E a legislação hoje bancária, ela determina que para cada tipo de serviço deve haver uma contratação prévia, um contrato específico sobre aquele serviço. E é o que não ocorre na grande maioria das vezes. Falando, só para trazer dados aqui para vocês, falando sobre as tarifas bancárias em si, cesta de serviços, um trabalho importantíssimo foi realizado pela Associação dos Advogados Defensores dos Consumidores Amazonenses, analisando nos últimos 3 anos mais de 3.000 decisões proferidas no Tribunal de Justiça do Amazonas. Mais de 80% das decisões são a favor do consumidor, seja totalmente procedente ou seja parcialmente procedente. Então se mostra que a violação dos direitos do consumidor, ela é constante, e o Tribunal de Justiça do Amazonas, atento a isso, está sim sentenciando os processos a favor do consumidor, dado os grandes valores e a insistência das instituições financeiras em continuar debitando valores de forma ilegal. Agora, doutor Almir, uma situação que eu acredito que muita gente passa, né? Eu não sei se o seu banco, o senhor tem familiaridade com isso, mas um dos bancos que eu tive, eu assinava eletronicamente, né? Você vai lá contratar alguma coisa, você assina eletronicamente. Em um momento eu fui questionar uma taxa estranha no meu boleto e disseram assim: não, mas a senhora concordou. Eu falei: em que momento que eu concordei? Não, está aqui a sua assinatura. Eu falei: mas eu não lembro de ter essa cláusula que autorizava vocês
a cobrarem, né? E aí a gente não tem nem como se defender, né, de algo que você não leu, né? Eu posso, nesses casos, o ouvinte pode pedir que eles imprimam e a gente assine manualmente. Fisicamente, manualmente? É possível, mas até para esses casos tem como você apresentar uma alegação de defesa, né? A gente trabalha muito isso nos processos. O que acontece? Veja, a gente vê que cada folha daquelas que é assinada digitalmente tem muitas informações. É difícil de entendimento para quem atua na área jurídica ou para quem já tem uma formação, né, um pouco mais esclarecida, é difícil. Imagine para quem, né, tem um grau de escolaridade um pouco mais baixo, tem dificuldade de entender aquela porção de termos técnicos que tem ali. Então, o que a gente identifica? Esses contratos, eles são assinados por lote. Então, a gente avalia ali. A primeira folha foi assinada, por exemplo, 12:01 e 30 segundos, porque vem lá a dia, o horário. A segunda folha foi assinado 12:00, 1 minuto e 35 segundos. É humanamente possível você, em menos de 30 segundos, ter lido, tomado conhecimento e assinado 5, 10 folhas. Não é possível isso. Então, com base nisso, é argumentado. Porque é apresentada a assinatura em lote e você não teve, só assina aqui. Muitas das vezes utilizam daquela estratégia comercial ali, daquela pressão, porque você quer o crédito, você quer adquirir um veículo, uma moto. Não, só basta assinar aqui e você assina, porque você está visualizando aquilo que você quer ter. E você acaba passando despercebido por tudo aquilo que é inserido além do seu contrato. Acho que é importante também, doutor, é falar que as pessoas precisam procurar os seus direitos, né? Porque tem muita gente que acaba ignorando, não, mas é uma tarifazinha aqui, é um serviço X e tal. Só que essas pequenas tarifas somadas podem fazer muita diferença, principalmente para quem tem um orçamento mais reduzido, né? Então, a gente ignorar essas questões e essas irregularidades acaba sendo um incentivo para que essas instituições continuem a fazer esse tipo de coisa. E tem gente que sofre muito mais com isso, que realmente vai fazer a falta, a diferença no orçamento familiar, porque isso continua acontecendo sem reclamações. As pessoas têm que procurar os seus direitos, né, doutor? Verdade. Eu vou te trazer aqui alguns dados, né? Com relação a isso, para você ver. Na minha opinião, isso é um grande negócio com risco calculado. Vamos aqui a alguns números. Nós temos mais ou menos, Manaus, interior, um pouco mais de quantos mil habitantes? Paula, me ajuda. Manaus, 2 milhões. 2 milhões. Estado todo, 4 milhões. 4 milhões. Nós temos uma instituição financeira que detém mais ou menos de 50% das contas correntes aqui no estado do Amazonas. Quando a gente fala em municípios do interior do estado, muitos deles, no município só existe uma agência bancária desse banco específico. Então, se a gente pegar o interior capital, vamos dizer que metade do mercado. Nós estamos falando em 2 milhões de pessoas. Imagina aí, descontar R$25, um preço médio, R$25 de 2 milhões de pessoas. Nós estamos falando num valor mensal de 50 milhões de reais que é arrecadado com cestas de serviços. Agora imagine o percentual de pessoas que reclamam. Não chega nem a 5% das pessoas que recorrem ao judiciário. Embora as ações tenham aumentado o número da procura, porque as pessoas estão cada vez mais esclarecidas de seus direitos, e até parabenizo a iniciativa aqui da Band News de ter trazido esse tema para que a população seja cada vez mais esclarecida. Mas veja, é uma parcela muito pequena das pessoas que vão buscar o judiciário. E mesmo havendo a condenação da outra parte, o lucro é muito grande. São 50 milhões por mês. A condenação por mês de processo que tem é minimamente. Então é um grande negócio que o judiciário precisa se debruçar, precisa analisar. Tem ouvido as partes, a população amazonense, a OAB, na sua luta histórica pelos direitos da sociedade, tem encampado isso. Eu estou lá, nesse momento, como presidente da comissão que acompanha esse julgamento específico, e é preciso que as pessoas sejam esclarecidas, busquem o seu direito, porque isso torna uma sociedade mais forte.